tá? Então eu não quero botar medo em ninguém, mas essa é a realidade, gente. É a realidade, tá? Tá? Eu vou falar uma outra coisa aqui. Lembra do que eu falei agora há pouco das lagartas que são colocadas na parte sexual das pessoas? São criações mentais, tá? Então não é um espírito, é uma criação mental. Mas existe uma outra obsessão. Existem esses espíritos, né, especialistas, eles também capturam elementais da natureza. Esses são espíritos. São consciências extrafísicas que estão numa condição evolutiva inferior à do homem, né, na escala evolutiva, né? Eles têm uma consciência assim instintiva, mas eles são muito inteligentes, tá? São muito inteligentes e eles estão acima dos animais, tá? Estão ali entre os animais e entre o ser humano, tá? Esses elementais um dia eles serão seres humanos, eles vão evoluindo e viram seres humanos. Então os espíritos das trevas capturam esses elementais da natureza e eles fazem o seguinte: eles viciam esses elementais da natureza com sangue e esperma. Sangue e esperma viciam. Esses espíritos das trevas viciam esses elementais. Depois que eles viciam bastante, eles pegam esses elementais e eles acoplam na parte sexual da pessoa, para que a pessoa fique sentindo uma vontade louca por sexo toda hora, promíscuo, sexo libertino, né? Esse sexo relacionado à promiscuidade. Então, esses elementais viciados relacionado ao sexo, esse sexo compulsivo, a compulsão pelo sexo promíscuo, isso também é usado por todos os outros tipos de compulsão. Qual? Compulsão por cigarro, compulsão por drogas, compulsão por comida, compulsão por fofoca, compulsão por maledicência, tá? Compulsão por ser mal. Mas como? Então eles fazem o quê? Eles viciam o elemental da natureza no cigarro, mas no plano espiritual não tem cigarro? Será que não tem? Será que não tem drogas? O êxtase que tem aqui na Terra veio do plano astral inferior primeiro, tá? Ele foi fabricado lá no astral inferior. E agora ele se materializou aqui na Terra porque as pessoas que criaram o êxtase desdobraram para lá e pegaram todas as informações e criaram aqui o êxtase. Tá? Então, esses elementais da natureza podem ser viciados nas drogas e eles são acoplados nas pessoas. Pessoa que tem vício, compulsão por comprar, compras. A compulsão, não está precisando das coisas e fica comprando. Compra, nunca está satisfeito. Estoura o cartão de crédito, estoura o dinheiro e tudo mais. Existem elementais que são hipnotizados com relação a essa compulsão de compras. Depois que eles são hipnotizados, eles pegam o elemental e acoplam naquele encarnado para ele ter mais compulsão por compras ainda e não conseguir deixar de comprar. Mesmo que ele esteja numa igreja, mesmo que ele esteja num centro espírita, mesmo que ele fale de Jesus, mesmo que ele leia a Bíblia, mesmo que ele leia o Livro dos Espíritos, mesmo que ele dê palestras maravilhosas, edificantes, mas a cada um segundo suas obras. Não é porque ele faz tudo isso que ele não vai deixar de sofrer obsessão caso ele tenha alguma compulsão, porque não é assim que as coisas funcionam no universo. Tá? Então, mesmo sendo um médium, eu prego o evangelho, eu estou evangelizando um monte de gente, eu dou palestras, eu leio o Livro dos Espíritos, eu leio livros psicografados, mas tem algum tipo de compulsão? Mesmo fazendo tudo isso, vai sofrer obsessões. A única forma de se livrar dessas obsessões, é você ter uma mudança radical, é você lutar contra essas tendências compulsivas. Uma mudança radical, luta freneticamente contra essa compulsão, aí você não será vítima dessas obsessões, né? Não será vítima dessas obsessões. Com relação aos inúmeros parceiros sexuais, você não precisa
é hoje que eu vou parar de ter esses 20 parceiros que eu tenho. Não, se você não conseguir, você pode ir diminuindo, vai diminuindo, até você ficar com um só. É claro que os obsessores não vão ficar nada satisfeitos com isso. Então eles vão te intuir, eles vão te atacar durante o sono, tu vai ter pesadelo, eles vão te atacar, eles vão cobrar. Que isso, cara, que você vai querer parar? Que história é essa? Que história é essa de você parar? Não, não vai parar não. Eles ficam te atacando. Quando você dorme, você vai ser desdobrado, eles vão te atacar. Mas você tem que se manter firme, pede ajuda, faz oração, que vai chegar um momento em que eles serão afastados, porque você mudou radicalmente, o padrão vibratório mudou, eles serão afastados. Você não está estabelecendo mais o clima psíquico para que eles ajam na sua mente, porque o seu padrão vibratório já está mais alto, então você está vibrando numa outra frequência, numa frequência de espíritos que estão com uma frequência mais elevada. Pode ter certeza que você vai ter proteção, se você quiser mudar verdadeiramente de coração. É uma luta grande, é difícil, eu sei que não é fácil, mas dá para fazer. Dá para fazer, pode levar um tempinho, não tem problema. Deus está vendo tudo, Ele vai te amparar. Mesmo que você seja atacado por esses espíritos, você vai dizer assim, olha, eu parei, diminuí, os espíritos estão aqui me atacando, eu não estou tendo amparo. Está tendo sim, porque eles só vão te atacar até um certo ponto. Porque Deus tudo vê e Ele está permitindo que você seja atacado para você adquirir ainda mais força e você ver que realmente aquela conduta não era boa e que você tem que mudar mesmo. Porque olha quais eram as suas companhias espirituais. Se você desencarna desse jeito, eles estariam lá te esperando. Eles poderiam te escravizar. Então vai modificando que Deus vai proporcionar tudo. O Pai vai proporcionar tudo para que você consiga erradicar isso no tempo certo, o mais rápido possível. Tá? Então, mesmo sendo atacado, não pense que não está sendo amparado. Mesmo sendo atacado em desdobramento, né? Ou então pessoas que são intuídas a te atacar, pessoas que não têm discernimento nenhum, estão em sintonia com esses espíritos e não sabem que estão, né? Não sabem que estão, são uma esponja, né? Cedem a todos os pensamentos que vêm na cabeça, todas as emoções, e se você tentar avisar, não acredita, né? Fala que não está, não, eu sou uma boa pessoa, eu não estou em sintonia com eles, nada, a ignorância total do plano espiritual, que nem se conhece, né? Não se conhece. Então, até isso aí vai mesmo estando muito chato, vai chegar uma hora que vai resolver, né? Cabe a você também instruir devagarzinho as pessoas com sabedoria, né? Para que elas vão mudando, né? Então, é só isso, né? Eu acredito que vai ajudar muita gente, né? Para a gente refletir com relação a essas coisas. Pode falar, Sérgio. Como nada é por acaso, né? O acaso nem existe. Eu já estaria em São Paulo essa semana. E olha a importância desse depoimento, que tem total relação com o tema que você trouxe, que é HIV. Né? Isso devem ter mais ou menos 20 anos. Eu fui intuído a passar, e como eu deveria passar, porque o julgamento sempre é muito grande, né? Mas o primeiro passo para uma reforma íntima sincera é conhecer a si mesmo. O segundo é vencer a si mesmo, né? Então, já foi dito antes, eu não tenho problema nenhum com isso, eu vivia na promiscuidade. Só que a minha promiscuidade é como a maioria das pessoas entendem que é uma vida normal de conquistas, de sexo casual. Então eu já me organizava, eu me preparava para sair de forma promíscua, porque eu não convidava ninguém para ir comigo no carro. Eu encontrava meus amigos diretamente na balada. E eu conhecia bastante gente, ficava sempre com muita gente acompanhado, tinha muitas amizades, mas eu já me organizava para ficar liberado para ir embora com alguém, para uma conquista, né? Então, agia assim, e esse depoimento que eu vou relatar aqui, a gente já conversou uma vez sobre ele, a que ponto chega a irresponsabilidade, o quanto você está imerso na promiscuidade que não percebe, né, coisas tão sérias, tão graves, como essa que aconteceu comigo. Eu fui para o Guarujá um final de semana, né, saí à noite,
Eu tinha ficado com uma garota no decorrer da balada, fiz de tudo para que ela fosse embora comigo. Ela não poderia, estava com outras pessoas. E eu não me contentando já com uma conquista, né? Com ter saído com uma pessoa, porque eu teria que ir para o sexo, né? Teria que levar a pessoa embora comigo, que esse era o meu maior objetivo. E eu fiquei no famoso fim da noite, né? Então, ali na porta, conversando com amigos e o pessoal indo embora e eu me mantendo ali, porque eu ainda não tinha obtido o meu principal interesse, que era conquistar alguém para ir embora comigo. E uma morena muito bonita, né? Foi ficando para o final e hoje eu sei, né, que aquelas pessoas já deveriam saber disso, que ela tinha o HIV. E eu comecei a conversar com ela, né? E achei que tinha me dado muito bem, né? Tinha conquistado ela, falei, pô, vamos embora comigo, tô numa pousada, tu fica lá, não tem problema nenhum, amanhã a gente pega uma praia e depois te levo. Ela topou. Então a gente foi embora junto, né? Na época eu fumava maconha, não tenho problema nenhum em falar isso também. Então foi fumando comigo, a gente se divertindo depois da noite ali. Então, para ambos, estava tudo perfeito. Ela também acho que tinha interesse de ficar com alguém, por isso se manteve lá. Quando eu cheguei na pousada, e esse é o fato gravíssimo, né, que eu vou relatar. Primeiro, se ela tinha ciência que já tinha o HIV, ela me expôs a um risco, né? Ela poderia ter me contaminado e seria muito sério para ela espiritualmente as consequências disso. E eu, nessa ocasião, eu identifiquei que ela estava com o vírus pelas manchas, né? Então, a que ponto a gente chega de responsabilidade, né, na promiscuidade? Eu reforcei a minha proteção e consumi o ato. Então, assim, fui muito protegido, não aconteceu nada. Até eles me orientaram, né, quando eu fui intuído a dizer isso, que assim, eu sou doador de sangue, eu faço uma vez por ano check-ups, isso já tem muito tempo, então, graças a Deus, não aconteceu o pior. Mas ela poderia ter tido a escolha de me avisar, né, se eu topasse. Ela não se preocupou, né, com a parte espiritual daquela situação, e eu, muito irresponsável, né, imaturo e totalmente imerso numa promiscuidade, topei, consumi o fato. Então eu tomei alguns cuidados, né, para não entrar em detalhes, mas para mim, o mais importante ainda estava ali, que era uma conquista. Então eu tinha conseguido levar o meu objeto, né, de desejo e consumido o fato de ter levado comigo. Então, quando você está nesse tipo de situação, né, quando é mais jovem, mais imaturo, hoje eu tenho 45 anos, na época eu tinha 25, 27 anos, não me recordo ao certo, né? Mas não era tão grave como hoje eu consigo perceber, né? Hoje, na minha maturidade, eu vejo o quanto que eu poderia ter prejudicado todo o meu futuro com essa atitude, com essa irresponsabilidade. O que seria da minha encarnação, porque a gente está falando de uma doença, e eu estou falando de uma época, que é mais ou menos a que você trouxe. Era um pouquinho depois, mas a gente já tinha várias pessoas, inclusive pessoas muito conhecidas, do meio artístico e tudo mais, que já eram exemplos, né, de contaminação, que estavam, né, em um fator terminal ali da doença, que poderiam ser um freio. Mas, para mim, na minha idade, na minha inconsequência, não eram. Então, mesmo, né, diante desse risco, né, de vida, eu dei continuidade e esse depoimento que eu queria trazer, né? Porque a promiscuidade também é muito mal entendida por quem está nela. Porque quando você usa esse termo, parece que é muito distante do que a gente faz. E não é. Toda vez que você sai à noite, não conhece alguém, né, e dorme com essa pessoa e muitas vezes não toma os devidos cuidados, né, e você tem sexo casual com pessoas que você nem conhece, você está sendo promíscuo e muito irresponsável. E as consequências espirituais, né, podem ser muito sérias, até passando dessa encarnação.
né? Porque você pode muitas vezes levar isso para outras pessoas. Então é muito grave, pessoal. E por isso que eu fui orientado a passar, né? Que isso pode evitar muita, como que eu posso dizer, muito sofrimento, né? Se uma pessoa, já como eu não consegui na ocasião, né? Ou ela de dizer que ó, a verdade é essa, né? Eu tenho o vírus, você tem que se proteger, né? Se você quiser ter mesmo uma relação comigo, seria a parte dela. E a pessoa, né, ser responsável para falar, não, peraí, então assim, eu acho que a gente tem que, mesmo se gostar, né, porque pode acontecer isso também num relacionamento onde existe um interesse, um sentimento, algo maior. Mas eu acho que as duas partes têm que ser responsáveis porque as consequências são muito sérias. Então é isso, gente. Isso também acontece com outras doenças. Vamos supor uma pessoa que desencarna de câncer, né? Você sabe que muitas partes do corpo podem ser afetadas. Pode ser um câncer de fígado, pode ser um câncer de garganta, pode ser um câncer de cérebro, pode ser uma leucemia. Então o corpo físico é seriamente afetado. Essa pessoa que não desencarna de câncer, quando ela chega no plano espiritual, né, ela passa por esse tratamento magnético também, porque as células do perispírito também são danificadas e os órgãos do perispírito também são danificados, os mesmos órgãos que os do corpo físico. Então passa por esse tratamento magnético, né, o magnetismo, são magnetizadores da luz, né, magnetizadores do bem, né, que usam o magnetismo, o conhecimento do magnetismo para realizar a cura no corpo astral dessas pessoas, né, para elas ficarem saudáveis de novo e poderem continuar levando a sua vida imortal, né? Lembrando que cada caso é um caso, tá? Existem processos de câncer que são kármicos, né? A pessoa tinha que passar por aquilo. Existem processos de câncer que a pessoa traz de outra vida, não deu para tratar tudo no plano espiritual, então o câncer se manifesta naquela encarnação atual para expurgar o que tem que expurgar. Existem câncer que são criados pela conduta da pessoa, né? Pelos pensamentos, né? Pelas emoções negativas durante muitos anos. Chega uma hora que pode se transformar num câncer por causa dos pensamentos da pessoa, né? Então, cada caso é um caso, né? Mas esses casos são tratados dessa forma. O passe magnético, essas câmaras de radiação, elas são muito eficientes, né, para a cura, né, das células do perispírito das pessoas, de toda a região atômica, né, todo o sistema atômico do perispírito também, para ficar tudo equilibrado, né, porque Deus é bom, Deus é misericordioso, ninguém vai deixar de ser amparado, né. Então, tudo depende dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos atos, das nossas atitudes. Por isso que é importante, gente, a gente não ofender ninguém, a gente não humilhar ninguém, a gente não julgar ninguém, a gente não ser agressivo com ninguém, a gente tratar todo mundo com carinho, com amor, porque, como eu disse, fica tudo gravado, gente. Quando a gente desencarna, essas coisas todas vão passando pela nossa cabeça, a gente vê aquela cena lá que a gente estava humilhando a pessoa, a gente vê aquela cena que a gente estava escarnecendo da pessoa, e aí ali você é julgado. Julgado por quem? Pela sua própria consciência. Você vai enfrentar o tribunal da sua consciência. Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com o que a gente faz com o próximo, com o que a gente trama, principalmente se for assim, ó, na internet, no YouTube, tá? Porque quanto mais pessoas estiverem assistindo aquilo que você está fazendo, mais débitos você adquire, mais débitos, tá? Então é uma responsabilidade estrondosa você gravar um vídeo no YouTube onde milhares de pessoas vão assistir, porque todas aquelas pessoas serão influenciadas pelo que você falou. Então você pode adquirir um dharma muito grande, ou seja, só coisas boas com todas aquelas pessoas que você influenciou, ou você pode adquirir um karma estrondoso só por causa de um vídeo que você gravou, seja no Facebook, no Instagram ou no YouTube, para aquelas pessoas que você influenciou, que vão concordar com o que você disse, que vão fazer o que você ensinou. Você vai responder por essas vidas. E dependendo da quantidade de pessoas que foram influenciadas, pode demorar décadas, séculos ou até milênios para você quitar todos esses karmas. Ou seja, pode ser que sejam necessárias várias encarnações
para você quitar um ato de um videozinho aí de 10 minutos, de 20, 30 ou 1 hora, pode demorar séculos para você desfazer aquela besteira que foi feita. Tá? Então eu não quero botar medo em ninguém, mas essa é a realidade, gente. É a realidade, tá? Porque Deus está vendo tudo. E o que você colhe, o que você planta, você vai colher. O que você planta, você vai colher. É lei de ação e reação, a cada um segundo as suas obras. A gente está aqui só para ajudar, tá, gente? Não tem interesse em nada. Não tem interesse financeiro, não tem interesse em nada. A gente só quer ajudar as pessoas a serem esclarecidas espiritualmente para que não sofram no plano espiritual. Para que não sofram, porque o sofrimento lá é grande para aqueles que caem moralmente, né, vamos dizer assim, e muitas das vezes por ignorância, porque não tem nem ideia do o que eles estão fazendo, da gravidade do que está sendo feito. Não tem ideia da gravidade, acha que é uma bobeira, porque aqui a pessoa não está sentindo nada, mas quando chega no plano espiritual, você vai sentir tudo, tá? E muito intenso. Lá as coisas são muito mais intensificadas. Então esse é o nosso bate-papo de hoje. Obrigado.